Poucas perguntas silenciam tanto uma sala quanto esta. O que realmente acontece quando alguém morre? Não o que imaginamos, não o que os filmes mostram, não o que o medo sugere, mas o que realmente acontece, segundo a fé católica. Desde o início da humanidade, o ser humano tenta evitar esse pensamento. Fala-se de sucesso, de futuro, de planos, mas raramente se fala do instante mais decisivo da vida. Talvez porque, no fundo, todos saibamos. A morte não é apenas um evento biológico. Ela é o momento em que toda a vida encontra a verdade. A Igreja nunca tratou a morte como tabu, nem como fantasia, nem como aniquilação. Ela sempre a tratou como passagem, encontro, revelação. E é isso que vamos percorrer aqui, não com especulações humanas, não com teorias modernas, mas com a luz da Escritura, do Catecismo e da tradição viva da Igreja. E antes de seguirmos, faço um pedido simples. Se você busca compreender a fé católica com profundidade, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também carregam essa pergunta no coração. Agora sim, vamos dar o primeiro passo. Para entender o que acontece depois da morte, precisamos primeiro compreender o que a morte realmente é. Quando a morte acontece, algo fundamental ocorre. A alma se separa do corpo. O corpo retorna ao pó, mas a alma não dorme, não desaparece, não se dissolve. A Igreja ensina com clareza: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem. Isso significa que o tempo das escolhas termina. Não há mais adiamento. Não há mais depois eu mudo. A alma entra numa condição totalmente nova, fora do tempo, fora da matéria, fora das distrações, mas plenamente consciente. Por isso, a ideia de que apagamos ao morrer não pertence ao cristianismo. A alma não perde lucidez. Pelo contrário, ela a adquire plenamente. E é exatamente nessa lucidez total que acontece o momento mais decisivo de toda a existência, o juízo particular. Logo após a morte, a alma não vagueia, não espera séculos, não fica suspensa no vazio. Ela se encontra imediatamente com Cristo. A Igreja chama esse encontro de juízo particular. A Escritura é direta. Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Hebreus 9, 27. É o encontro da alma com a verdade viva. Nesse instante, a alma vê a própria vida como ela realmente foi, não como se justificava, não como os outros viam, mas como Deus sempre viu. Cada escolha, cada omissão, cada amor verdadeiro, cada rejeição consciente. Nada é escondido, nada é distorcido. E aqui, algo profundamente importante. Ninguém se vê injustiçado nesse momento, porque o juízo não é imposto. Ele é reconhecido. A alma compreende, com clareza absoluta, se viveu voltada para Deus ou fechada em si mesma. E essa compreensão conduz imediatamente à condição eterna correspondente. Após o juízo particular, a alma entra imediatamente em seu estado eterno, não por arbitrariedade, mas por coerência com a vida que escolheu, o céu, para aqueles que morreram em amizade com Deus, purificados, ou seja, santos. O céu não é apenas um lugar, é comunhão plena com Deus. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade chama-se o céu. É a realização plena do desejo mais profundo da alma. O purgatório, para aqueles que morreram na graça, mas ainda precisam ser purificados. O purgatório não é mera punição, é especialmente um ato de misericórdia. É o último toque do amor de Deus,
removendo tudo aquilo que ainda impede a alma de amar perfeitamente. O inferno, para aqueles que rejeitaram definitivamente a Deus. A Igreja é clara. Morrer em pecado mortal sem arrependimento significa permanecer separado de Deus para sempre. Ninguém é condenado por fraqueza, mas por rejeição consciente e persistente. E mesmo aqui, Deus respeita a liberdade humana até o fim. Mas fica uma pergunta: se a alma já foi julgada, por que a Igreja continua rezando pelos mortos? Porque o amor atravessa a morte. A própria Escritura ensina: é santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Segundo Macabeus 12:46. As orações, as missas, os sufrágios auxiliam especialmente as almas em purificação. Por isso, a Igreja nunca abandona seus mortos. Ela os acompanha até o fim. E ao rezar pelos que partiram, a Igreja também educa os vivos a não esquecerem da eternidade. Assim, pensar na morte não é morbidez, é sabedoria. Quem vive como se fosse eterno aqui, costuma perder tudo. Quem vive lembrando da eternidade, aprende a amar melhor, perdoar mais rápido, valorizar o essencial. A morte não deve gerar pânico no cristão. Ela deve gerar vigilância e esperança. E é exatamente aqui que a fé cristã atinge sua profundidade máxima. Para o cristão, a morte não é apenas algo que acontece. Ela pode se tornar um ato consciente de entrega. Cristo nos ensinou isso na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. No fim da vida, o fiel não se agarra nas coisas passageiras. Ele confia em Deus, segurando em Jesus. A morte se transforma no último gesto de amor. Entregar tudo àquele que deu tudo primeiro. Por isso, os santos morriam em paz. Não porque não sentiam dor, mas porque sabiam em quem confiavam. A morte deixa de ser derrota e se torna passagem, abraço, retorno ao Pai. A morte não é o fim da história. Ela é o fim da ilusão, o fim do tempo, o começo da eternidade. E para quem viveu buscando a verdade, ela não será medo, será encontro. Se este vídeo falou ao seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. E escreva nos comentários: Jesus, em tuas mãos entrego meu espírito.